Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Maravilhoso. Às vezes fico pensando por que eles foram chamados de cristão. Porque eles eram religiosos e o povo perceberam que eles eram seguidores de Cristo. Eles tinham características diferentes. E por isso chamaram pela primeira vez de cristão ali em Antioquia. Na verdade, uma coisa é ser religioso e outra coisa é ser cristão. O religioso, ele é amante da religião. O religioso, ele defende a religiosidade. Ele veste a camisa da religião. Ele às vezes questiona a religião, briga pela religião e defende a religião. Ele vive religião na sua vida. Já o cristão é diferente. Ele vive Cristo. Ele defende Cristo. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era religioso, defendia a religião, ele chegava a matar pela religião, ele fazia tudo para defender a religião. Mas por que fazia assim? Porque ele não conhecia ser cristão, mas ele é transformado ali no caminho de Damasco. Ele tem um encontro com Jesus e se torna cristão, seguidor de Jesus. Porque o cristão é diferente do religioso. O cristão, ele segue a Cristo. O cristão, ele tem as marcas de Cristo em sua vida. Isso é maravilhoso. As principais características do homem religioso é porque ele guarda a religião, ele vive aquilo que a religião ensina. Muitos vivem o que seus avós ensinam, tataravós, pagam promessa, vivem promessa, fazem penitência. Eles vivem aquela vida porque não conhecem a verdadeira liberdade. Mas o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. Ele conheceu a Cristo e se transforma, torna-se num cristão. Eu queria analisar com você as principais características de um verdadeiro cristão. Quando eu falo verdadeiro cristão, é porque tem cristão fajuta, tem cristão que é superficial, assim como também tem religioso superficial, que não veste a camisa da religiosidade dele. Tem cristão que não veste a camisa do cristianismo. Ele é um cristão às vezes superficial, aquele cristão que vende um caroço de arroz pela salvação, aquele cristão que faz barganha, aquele cristão que vende um copo d'água para sarar uma enfermidade. Tem cristão se aproveitando do cristianismo. Mas eu quero falar as características do verdadeiro cristão. A primeira característica do verdadeiro cristão é porque o verdadeiro cristão, ele crê em Cristo como o único Salvador. Para ele, Cristo é tudo. O verdadeiro cristão, ele é apaixonado por Cristo. Ele é amigo de Jesus Cristo. Ele escreve Jesus com letra maiúscula, ele está dentro dele. O verdadeiro cristão é Cristo acima de tudo. A segunda característica do verdadeiro cristão é porque o verdadeiro cristão, ele tem um relacionamento bem curto entre ele e Cristo. Ele tem intimidade com Jesus. Ele conversa com Jesus. O verdadeiro cristão, na verdade, ele fala com Cristo, é amigo de Jesus Cristo, tem conhecimento, ele sabe quem é Jesus, ele sabe no Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Sabe que nós éramos pecadores, nós não tínhamos a menor condição. Como o apóstolo Paulo crê, ele fala que Jesus é tudo na sua vida. Então o verdadeiro cristão é assim também, ele sabe de onde que ele veio e para onde que ele está indo. Em terceiro lugar, ou seja, a terceira característica do verdadeiro cristão, a terceira característica porque ele prega o evangelho. O verdadeiro cristão, ele incomoda as pessoas às vezes, ele incomoda com a pregação do evangelho, como o apóstolo Paulo também incomodava. O verdadeiro cristão, ele fala de Jesus no trabalho, na casa, para os seus vizinhos, para a família. Ele procura fazer o ID de Jesus, às vezes direto, às vezes indiretamente, mas está sempre incomodando, sempre semeando o evangelho de Jesus Cristo. A quarta característica do verdadeiro cristão é porque o verdadeiro cristão, ele é um verdadeiro adorador. Ele adora Jesus Cristo em qualquer circunstância. Se tiver bom, ele adora. Se tiver ruim, ele adora também. Ele adora quando perde o emprego e adora quando está trabalhando. Ele adora quando está doente e adora quando está com saúde. Ele adora na enfermidade e na adversidade e na vida boa, na fertilidade. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é um verdadeiro adorador. Ele sabe que tudo que acontece nessa terra é Jesus que permitiu. Ele sabe que nós merecemos muito mais do que estamos passando hoje. O verdadeiro cristão é assim, está conformado com a vida. Para ele, Jesus está acima de todas as coisas. A quinta
característica do verdadeiro cristão é porque o verdadeiro cristão, ele procura guardar os mandamentos. Isso aí é uma coisa essencial do verdadeiro cristão. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, perdoando o próximo, ajudando o próximo, estendendo a mão para quem precisa. Essa é uma das características principais do verdadeiro adorador, é guardar os mandamentos. Ele não rouba para não prejudicar o vizinho, ele não faz mal para o vizinho, ele procura fazer o bem para o próximo. Isso é uma característica do verdadeiro adorador. A sexta característica do verdadeiro adorador é porque ele crê na Bíblia como a única regra de fé e prática. Ele não crê só num pedaço da Bíblia, não. Ele crê em toda a Bíblia como uma regra de fé e prática. Se a Bíblia fala que Jesus vai voltar, ele tem uma esperança e espera que Jesus vai voltar. Já o religioso não é assim, ele crê na religiosidade, mas o verdadeiro adorador, ele crê na Bíblia como a única regra de fé, como a palavra de Deus, como a luz para o nosso caminho, como uma lâmpada que ilumina nossos pés. Ele crê que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Para finalizar, a sétima característica, ou seja, a diferença, é porque quando o cristão morre, ele tem um encontro com Cristo. Porque Jesus veio buscar os que são seus, seja no arrebatamento da igreja ou na morte individual. Ele morre, ele tem um encontro com Cristo. Já o religioso vai ter um encontro com a religião, é diferente. Por isso, na Bíblia nos fala, ali no livro de São Mateus, no capítulo de número 7, versículo 22 e 23, naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fui um grande religioso, eu preguei, eu curei, a minha sinagoga era grande. Ele vai falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. Então, enquanto ele fala para o cristão: vinde, bendito do meu Pai, o religioso vai ser reprovado. Por que essas coisas? Porque o religioso, ele fez tudo pela religião, e o cristão fez tudo por Cristo, e só Cristo pode salvar. Cristo possui a chave do céu, só ele coloca no céu, só ele pode salvar. A Bíblia nos fala que, ali em Atos 4 e 12, que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, só Jesus Cristo. Então o cristão está de parabéns, porque no final da vida ele tem a salvação garantida, porque seguiu a pessoa certa. Enquanto o religioso vai ter que clamar para a religião, missa de sétimo dia e muitas coisas para tentar, quem sabe, uma alternativa. Mas isso aí é como aquela parábola do rico de Lázaro, é muito impossível. Então é melhor ser cristão do que ser religioso. Eu convido você para ser um cristão verdadeiro.